eu queria que o grupo 1, que é o grupo da Berta, da Jace Kelly, do Fernando, se preparassem. Eu vou fazer as considerações sobre os grupos só no final, para não favorecer ninguém em relação ao que eu possa falar, tá bom? Então, vocês podem... Professora, parou a apresentação? Parou. Parou. Grupo de Rafisa, Berta, Dani, Jace Kelly e Fernando. Oi, professor. Bom dia. Deixa eu esperar. Bom dia. Meu nome é Kelly e hoje eu irei começar falando sobre a história do raio-x. Mas antes de eu começar a falar sobre a história do raio-x, eu queria falar o que é o raio-x. O raio-x é um exame que nos fornece imagem através de estruturas externas do corpo para fim diagnóstico. No caso, eu vou falar sobre o raio-x na odontologia. No caso, o que ele traz de importância para nós. Muitas são as indicações para o exame radiográfico na odontologia. Quando falamos em indicação, queremos dizer que esses exames são recomendados para que se possa avaliar melhor as condições de saúde do paciente e planejar dessa forma um tratamento adequado para cada situação. Entendendo isso, eu irei falar um pouco sobre a história do raio-x. Bom, o raio-x, ele foi o primeiro raio-x, a primeira radiografia foi descoberta em 1895 pelo alemão físico Röntgen. Essa descoberta rendeu a ele o Prêmio Nobel de Física em 1901 e foi durante um estudo de luminescência por raios catódicos, por tubos de Koch que Röntgen descobriu o raio-x. Foi o primeiro raio-x que foi descoberto durante um estudo dele de luminescência. Então, pode passar. Não, pode passar. Então, foi no dia 8 de novembro de 1895, enquanto Röntgen trabalhava no seu laboratório fazendo experimentos, ele observou que toda vez que ele ligava o tubo, uma tela que estava coberta por platinocianeto de bário, que estava próximo, ela florescia, ela brilhava. E o que são raios catódicos? É uma radiação que consiste em um feixe de elétrons emitido por um cátodo num tubo a vácuo. E o que é platinocianeto de bário? É um composto químico capaz de emitir uma luminescência verde, quando é submetido a uma radiação ultravioleta, violeta ou azul, ele sempre vai ficar verde. Então, no dia 22 de dezembro de 1895, Röntgen substituiu o tubo por uma película fotográfica. E foi quando ele teve a ideia de pegar a mão da esposa dele, Berta, e ele depois sobre a película e a mão dela atingiu a película e foi assim que surgiu a primeira radiografia. Essa aqui, como nós podemos ver a mão dela, os ossos da mão dela, da mão da esposa dele, Berta. Pode passar. Depois da descoberta do raio-x, outros contribuíram para a história da odontologia dentária, como Otton, em 1895, ele criou a primeira radiografia odontológica. Em 1896, a primeira radiografia em crânio, Morton. Em 1896, Kell, a primeira radiografia odontológica em paciente. E em 1901, o primeiro equipamento de raio-x e o primeiro artigo sobre os perigos da radiação. Infelizmente, muitos desses estudiosos, eles acabaram morrendo pela exposição excessiva a esse tipo de radiação, pois, na época, esses riscos eram desconhecidos. Obrigada.
Certo. Continuando a apresentação, eu vou falar um pouco sobre as propriedades do raio-x. Como nossa colega já até falou, e o grupo também anterior falou, o raio-x é um exame de diagnóstico por imagens, que usa radiação ionizante para produzir imagens internas de diversas partes do corpo. Ele funciona como uma fotografia que mostra órgãos, ossos, músculos, vasos sanguíneos e outras estruturas. Assim, me apresentando, eu sou o Fernando Ramos, tá? Certo. Então, a gente, como já foi falado para a colega, a questão da fotografia, né? Eles usam um filme composto por sais de halogenetos de prata, né? Para poder revelar esse filme. Mas é interessante observar também que no decorrer do tempo, né? A gente sabe como a máquina, todo aparelho, ele pode ser modernizado, né? Pode sofrer melhoras. Então, no raio-x também, ele com o passar dos anos, ele também houve mudança, né? Porque existe hoje também o raio-x convencional, né? E também temos por fluoronoscopia, que esse segundo, né, que é chamado de radioscopia. Esse segundo, ele é um aparelho que ele é utilizado bastante, principalmente quando o profissional, geralmente não, o médico, né, ele vai introduzir um catéter, implantes ortopédicos, né, também quando ele introduz o marca-passo também para saber se a posição, o procedimento está correto. Então, ele utiliza muito a radioscopia, né, nessa questão, certo? Os raios são obtidos por meio de um aparelho chamado de tubo de Collins. Quando esse cátodo é aquecido por uma corrente elétrica, ele emite grande quantidade de elétrons, que são fortemente atraídos pelo ânodo, chegando a esse com grande energia cinética. Quando eles se chocam com o ânodo, transfere energia para os elétrons, né? Que estão nos átomos do ânodo, os elétrons com energia são acelerados e emitem onda eletromagnética. Isso vai formar o raio-x. Eu tentei colocar uma gravura, né? O nosso grupo colocou uma gravura para ter assim uma ideia de mais ou menos que nessa parte do meio aqui, né? Que é a luz do raio-x que é emitida através do tubo de Collins, né? Propriedades. A questão das propriedades do raio-x são invisíveis. São invisíveis, não tem muita coisa a se explicar, porque a gente sabe que é uma luz que é uma radiação, na verdade, que ela não, você a olho nu, a olho nu a gente não consegue ver, né? São eletricamente neutros, ou seja, não corre o risco de a pessoa levar um choque, porque está sofrendo radiação. O comprimento dele é menor do que a frequência, não possui massa ou peso, o raio-x. Eles se propagam, que já foi até falado também, em linha reta, são divergentes, podem ser de absorção, como já foi falado, o raio-x, né, eles são absorvidos quando tem contato com uma estrutura, por exemplo, a estrutura humana, sendo que a parte óssea, a parte calcificada, por ser uma área mais rígida, ela absorve mais radiação. Aí, por isso que quando a gente olha ver essas partes mais sólidas do corpo humano, você pega um filme de radiação, de raio-x, você vai observar que algumas estruturas são mais evidenciadas, e aquelas estruturas ali, elas ficam com uma coloração mais clara. Fluorescência, né, que é a questão da luz, né, pode ser de penetração, poder de penetração, que ela tem o poder de penetrar. É por isso que no raio-x, quando o técnico vai fazer o procedimento, ele coloca uma placa, essa placa que fica atrás do aparelho, de onde ele quer tirar o raio-x da pessoa, por exemplo, no abdômen, tem uma placa que tem que ficar pelo lado de trás da região do abdômen, para que aquela luz ela não consiga atravessar por completo, né? Ela é questão de ionização, né? A questão de ionização, porque são raios ionizantes, né? A gente tem que estar atento a essa questão do raio-x, por quê?
porque ele pode modificar a estrutura da célula, que aí é um grande perigo, né? E está relacionado a alguns tipos de câncer, porque nós já aprendemos em aulas passadas, né? Disciplinas passadas, que se a célula, se ela acontece uma modificação da sua estrutura, ela se transforma em câncer, né? Que geralmente a célula, quando ela sofre uma mudança de estrutura, é para acontecer o que chamamos de apoptose, que elas se auto-destroem e vão, se eu não me falha a memória, vão sofrer fagocitose por outras células, né? Então, o cuidado maior que a gente tem que ter também, principalmente, é a questão da ionização, tá, pessoal? Porque nessa parte, muitas das pessoas, eles chegam, consultórios médicos, odontológicos, bate o raio-x. Quem tem que avaliar se precisa ou não, sempre vai ser o profissional, e nunca o cliente, nunca o paciente ali, né? E sim o profissional. A questão da sensibilização, né? A questão da sensibilização, porque, como foi falado até com a colega da gente, você não sente o raio-x ali, mas ele também pode provocar também, né? Se não tiver cuidado, eritemas, né? Vamos continuar com a apresentação agora com a nossa colega Roberta Rafisa. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Alô, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Então, a portaria 453 se trata da proteção radiológica. O princípio básico da justificação significa que a utilização da radiação ionizante, ela não pode superar, o benefício tem que superar os riscos, né? Proscreve o uso de radiações ionizantes, fins... Gente, eu estou muito nervosa. Eu não estou nem conseguindo ler. Fins empregatícios e periciais. Não pode proscrever, então não pode ser feito para fins empregatícios e periciais, nem para rastreamento em massa, só se tiver uma justificação comprovado pelo Ministério da Saúde, enfim. Exame de rotina para fins de internação, não pode ser feito com constância. Pesquisa, exceto se justificável, se o benefício superar o risco. Pode passar. Exposições ocupacionais são para trabalhadores da área, né? Em um ano, o trabalhador não deve receber mais que 50 milisievert. 50 milisievert é a unidade que mede os efeitos biológicos da radiação, né? Então, o corpo de um trabalhador normal, durante um ano, não pode receber mais do que 50. Em média, em 5 anos consecutivos, não pode exceder de 20 milisievert. Doses por região do corpo humano, né? As extremidades, que quando se trata de exposição de radiação, nosso corpo é dividido em 2 partes, em extremidades e cristalino. As extremidades não podem exceder a 500 milisievert por ano, e o cristalino que se trata é um corpo com aspecto de lente biconvexa e transparente. Ele fica no olho, atrás da íris. É mais ou menos como se fosse a lente dos olhos, né? É uma região muito sensível e ela não pode exceder a 150 milisievert por ano. Pode passar. Continuando com exposições ocupacionais de gestantes, no caso, gestantes que atuam na área onde tem radiação, que trabalham. Primeiro, eles precisam notificar ao titular do serviço. A dose é sempre calculada em relação à superfície do abdômen da gestante, né? Não deve
exceder 2 milissieverts ao longo de 9 meses da gestação. Por quê? Porque um embrião, ele não pode receber nos 9 meses mais do que 1 milisievert de dose adicional. Ele não pode receber mais do que 1 milisievert. Exposições ocupacionais menores de 18. Então, não podem trabalhar com radiação ionizante menores de 18, exceto para quem for fazer exame e tudo mais, mas trabalhar não, a não ser também que essa pessoa esteja fazendo estágio de algum curso, enfim, mas não pode. Se caso isso ocorre, ela estiver fazendo um curso ou um estágio, não deve exceder uma dose efetiva anual de 6 milissieverts. A dose anual para as extremidades, como é dividido no nosso corpo, é de 150 milissieverts e para o cristalino, 50 milissieverts no caso desses menores. É proibida a ocupacional de menores de 16. Exposições ocupacionais em público geral. Público geral são os indivíduos que não estão expostos à radiação ionizante no seu ofício, decorrente de qualquer prática. Ou seja, é qualquer outra pessoa que trabalha em qualquer outro setor, mas que ainda assim esteja exposta a essa radiação. A dose efetiva anual não deve ultrapassar de 1 milisievert. E a dose equivalente para o cristalino e extremidades não podem passar de 10% da dose anual de uma pessoa que esteja trabalhando na área. Exposições ocupacionais divididas em ambientes e áreas controladas e livres. Então, áreas controladas são as áreas que os materiais que produzem radiação ionizante estão e até onde a radiação pode alcançar, né? E quando se trata de área controlada, tem que ser feito antes num projeto especificando aonde vai ficar o material com radiação ionizante. E as áreas livres são os locais de espera, onde outros profissionais que não trabalham no setor estariam circulando. Então, na área controlada, não deve exceder a 5 milisievert ano. E nas áreas livres, a 0,1 milisievert ano, né? Equivalente à dose do ambiente. Então, o dosímetro. O dosímetro são equipamentos de proteção individual, né? Mede a dose efetiva mensal que todo trabalhador do setor de radiologia deve utilizar. Então, serve para medir a dose efetiva de mês a mês e ele deve ser trocado. Mede a dose efetiva mensal, nível de registro mensal de 0,1 milisievert é o que tem que ser registrado por todo trabalhador, né? Dose maior que 1,5 milisievert mês tem que providenciar uma investigação. Dose mensal acima de 3/10 da dose anual, comunicar à autoridade sanitária. Dose efetiva maiores que 100 milisievert, investigação especial e dosimetria citogenética do funcionário. 30 anos após o fim da atividade, ainda assim, se for encontrado 30 anos depois que a pessoa já parou de trabalhar, se ela tiver algum problema de saúde devido à radiação que ela foi exposta durante o trabalho, ela tem que ter todos os documentos e tem que ter todas as doses que foram marcadas pelos dosímetros registrados para que ela possa entrar, né, com algum processo. Os acompanhantes de pessoas
que são necessárias passar por radiação, elas precisam e devem usar o avental, porque os acompanhantes não podem receber mais do que 5 milisievert ao longo do procedimento e avental de chumbo com pelo menos 0,25 de espessura. Que no caso é esse avental aí que vocês estão podendo ver. Então, Kelly, tu pode falar daí para frente? Oi, Kelly, Fernando, vocês podem falar daí para frente? Sim, sim. Então, outros pontos, né, regidos pela portaria de instalação de equipamento, né? 6, tá? Minutos. Quantos minutos, professora? 2. 2 minutos, certo. Instalação de equipamentos, né? Que tem que ter o alvará das autoridades sanitárias, onde acontecerá uma inspeção de onde for instalado e onde vai ser instalado o local, né? Para ter uma autorização, depois de instalado, ele tem que também passar por uma vistoria, né? E o programa de proteção à radiologia, né? Aquelas pessoas que são submetidas à radiação, né? Então, existe o programa também de proteção, né? Fazendo umas considerações finais aqui, por causa do tempo também já acaba, né? Como a gente falou, que a radiografia ela é muito importante, muito utilizada no nosso meio acadêmico, nosso meio profissional, né? Porque ela pode diagnosticar várias doenças, como a cardiomegalia, que é a cardiopatia hipertrófica, né? Pneumonias, né? E também o principal, como nossa colega já até falou, é a questão, né? Os cuidados. Principalmente a gente deve ter com a gestante, né? Para não submeter, porque como eu já falei antemão, o raio-x pode modificar a estrutura da célula, né? E ter alguma malformação do próprio embrião, tá certo? Muito obrigado. Espero que tenha todos entendidos. Eu só queria aproveitar essa parte para não deixar passar essa informação, né? Essa informação de grávidas não poderem fazer é uma informação muito relativa, tá? Porque se vocês perceberem a dosagem de uma radiografia periapical, que é a radiografia odontológica, primeiro, ela não vai estar direcionada para a barriga da mãe, ela é direcionada para aquela estrutura do corpo, e a dosagem, ela é ínfima. A gente chega a comparar com voos de avião. Uma grávida, ela não é impedida de voar, né? Nem no primeiro trimestre, nem no segundo. Talvez no terceiro e próximo ao parto, mas não é impedida de voar. E a radiação dos voos é muito superior a uma radiografia periapical, que é a radiografia odontológica dentro do consultório. Então, hoje em dia, a gente não fala mais isso, tá bom? Atualmente, a ciência não suporta mais essa informação. O que a gente tem que fazer? Tem que proteger, né? Utilizar os critérios de biossegurança adequado e fazer de uma forma correta para evitar a repetição da dose. Então, se você está com dor de dente, se a gente precisa olhar a estrutura para fazer, por exemplo, tratamento de canal, eu não vou deixar a grávida morrendo de dor de dente porque por causa da necessidade de exposição radiográfica. Pode ser feito, mas você tem que fazer com critério, com cuidado e acertar de primeira, entendeu? Então, assim, a gente não fala mais isso. Combinado? Professora, mas é aquele como você está dizendo, por exemplo, você vai fazer um canal, mas, por exemplo, alguns procedimentos também que pode deixar assim, que vai precisar de uma radiografia, mas você pode deixar para depois da gestação, não seria mais indicado? Eu Não, a pergunto gente isso não para a faz senhora. isso. Tu tá falando de tratamentos eletivos Sim, tratamentos Mas, assim, tem eletivos. muita grávida que as pessoas voltam com dor de dente, dão medicação e não, só volte depois que parir.
E isso hoje em dia não é mais concebido. Existem anestesias específicas hoje em dia, anestésicos com vasoconstritores específicos. A radiação não é mais esse bicho de sete cabeças, né? Você pode evitar se for um tratamento eletivo? Pode, mas se a grávida tiver com dor de dente, você não vai voltar grávida porque ela está com dor de dente. Sim, sim, é como eu estou falando assim, nesse canal, nessa linha de raciocínio como você está colocando. Claro que a pessoa está morrendo de dor de dente ali, tu não, deixa acabar, falta 3 meses para você. Não, Mas claro que mas alguns essa procedimentos que, por informação exemplo, que que tu não falou, precisa de essa informação urgência, que falou, muitas eu pessoas aprazo ou muitas deixo, como é que faço? pessoas. Muitas pessoas deixam de atender por causa dessa informação que você falou e acabam voltando a grávida. Por exemplo, se for uma doença periodontal, que não é um tratamento de urgência, mas que está relacionado ao parto prematuro, a gente também trata. Pode anestesiar e, se preciso radiografar, pode radiografar. E não é um tratamento obrigatório, mas é um tratamento que pode evitar um parto prematuro, entendeu? Se cabe dentro de um tratamento eletivo, se for prestar atenção dessa forma, entendeu? Então, a gente tem sempre que ponderar o que é melhor para a grávida naquele momento. Então, não é só urgência, mas alguns tratamentos são direcionados, sim, para mulheres grávidas. Vocês vão aprender mais sobre isso na cadeira de pacientes com necessidades especiais, que é a especialidade que atende mulheres grávidas, né? Mas desde já, eu quero que vocês tirem essa figuração da cabeça, né? Que grávida não pode isso, grávida não pode aquilo. Ela precisa ter certos cuidados, certas limitações, mas ela pode sim. Se ela voa de avião, que a radiação é comparável a uma tomografia computadorizada, por que não ela não pode fazer uma radiografia periapical? Ainda mais que a gente usa todos os artifícios para evitar com que esse feixe radiográfico seja difundido para outras partes do corpo, né? Então, fica aí o alerta para vocês, certo? Em relação a isso. Obrigada, grupo. Vamos para o terceiro grupo, que é a Isabela, Joyce, Amanda e Gabi. Estão aí? Oi, professora. A turma é de vocês. Sabe espelhar, Isa? Eu acho que eu sei. Sei. Tá. Tá aparecendo? Acho que sim. Tá sim. Eu vou deixar assim porque eu quero mostrar algumas imagens para vocês. Bom dia. Vamos falar hoje sobre... Vou me apresentar, meu nome é Isabela. Meu grupo sou eu, Luma, Joyce, Gabriele, Mirielle e Amanda. Só que vamos apresentar só eu, Isabela, Joyce e Mirielle. Vamos falar sobre dosimetria utilizada na radiologia odontológica e efeitos colaterais da radiação X na odontologia. Bom, vamos falar sobre o objetivo da dosimetria, que o objetivo dela é determinar a exposição de radiação recebida pelo usuário em um determinado período de tempo, e sua utilização é exigida para operadores de equipamentos emissores de radiação em clínicas radiológicas, tanto odontológicas como médicas industriais e laboratórios, e etc. Bom, foi até dito no grupo anterior sobre Isabela, o equipamento. seu áudio está cortando. E a dosimetria? Essa é minha internet. Oi? Estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Bom, o que é a dosimetria? A dosimetria individual é um procedimento de proteção radiológica obrigatória para pessoas ocupacionalmente expostas a radiações ionizantes, conforme normas e regulamentações da Comissão Nacional de Energia Nuclear e Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Ministério do Trabalho. Bom, vamos falar sobre radiação ionizante e não ionizante. Primeiramente, vou mostrar para vocês. É bom falar. Vamos voltar no fundamental. E aqui está a estrutura de um átomo,
que ela é nêutrons, aqui é o núcleo, na verdade o núcleo é composto de prótons e nêutrons e prótons. Aqui é a eletrosfera, na eletrosfera contém os elétrons, e elas possuem a capacidade e energia suficiente para remover um elétron orbital, ou seja, a radiação ionizante ela é capaz de remover um elétron orbital do átomo, ou seja, o elétron que estão na eletrosfera, ela é capaz de fazer isso, ao contrário da radiação não ionizante, que a radiação não ionizante ela irá ter menos energia do que a ionizante e não irá conseguir tirar os elétrons aqui. Elas irão continuar aqui por sua energia ser menor do que a ionizante. Vamos falar sobre a avaliação da dose de radiação X. Em proteção radiológica, as principais grandezas dosimétricas utilizadas são dose de radiação absorvida, dose equivalente e dose efetiva. Aqui está algumas dessas unidades. Essas unidades aqui são antigas, vou falar das atuais para vocês agora. Vou falar sobre a dose de radiação absorvida. A dose absorvida é uma medida utilizada para quantificar a energia de radiação ionizante absorvida por unidade de massa do material absorvente. A sua unidade é o Gray. O Gray ela é uma homenagem a um físico que estudou essa grandeza, por isso, em homenagem a ele, ficou Gray, que equivale a uma unidade de energia Joule por unidade de massa. Aqui está a unidade de medida e a fórmula da dose absorvida, que aqui é a dose, o E é a energia sobre a massa do tecido que está recebendo essa energia, e ela é calculada, ela se dá o resultado em Joule e quilograma. A dose de radiação equivalente é representada pela letra H, voltando aqui, e a radiação absorvida pela letra D. A radiação equivalente, ela é muito importante, pois ela fala sobre a mesma dose de radiação que alguém está recebendo, mas radiações diferentes podem causar danos diferentes. Por exemplo, eu, Isabela, estou em uma sala com uma radiação, com a mesma dose de radiação, o mesmo tempo de radiação, mesma dose, só que radiação diferente. E a Joyce do meu grupo está em outra sala, só que está com a mesma dose de radiação, o mesmo tempo de dose, mas com radiação diferente. E vamos ter danos diferentes também, porque a radiação ela não tem as mesmas energias. Supondo que eu, Isabela, estou ganhando 0,0 grays de alfa. E a Joyce, da outra sala, está com a mesma dose, mas com radiação diferente, 1 gray de gama. São totalmente diferentes, porque a energia da radiação alfa é muito maior do que a da gama. Por isso, causaremos danos diferentes. Vamos falar sobre dose de radiação eu vou falar sobre... esqueci. A dose equivalente é o H, né? Que é a equivalente à dose que a gente recebe. O D é a dose absorvida, vezes o tipo de radiação que estamos recebendo. E a unidade, ao contrário da dose absorvida, é o sievert. E vou falar sobre dose
de radiação efetiva, que é representado pela letra E. A dose efetiva de radiação corresponde à soma de doses equivalentes ponderadas em todos os tipos de órgão do corpo, resultante de radiação interna ou externa. A definição dessa grandeza surge devido ao fato de tecidos e órgãos diferentes apresentarem sensibilidade diferente à radiação. Isabela? Ou seja, uma sala de... Caiu ali. Alô? Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Caiu para vocês? Só uma hora que você sumiu, mas pode continuar. Tá projetando a aula, professor? Tá em dose de radiação efetiva. Porque não tá aparecendo aqui para... Agora sim. Sim, continuando. Diferentes órgãos e tecidos, eles têm a sensibilidade diferente para as radiações. Por exemplo, eu estou fazendo um raio-x. Eu estou fazendo um raio-x e outra pessoa está fazendo raio-x. Não vamos ter as mesmas reações, porque são órgãos diferentes relacionados à dose equivalente à sensibilidade dos tecidos, porque diferentes tecidos têm diferentes radiosensibilidades. E vou falar da fórmula. A dose efetiva, que é o E, que é da dose efetiva, e o somatório, dose equivalente, equivalente à radiosensibilidade. E aqui estão sobre os exames de raio-x, as doses de como os tecidos, como os órgãos são diferentes sensibilidades. Agora a Joyce vai falar um pouco. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Bom, agora vamos falar sobre a dose de radiação natural e artificial. A população humana está continuamente exposta a diferentes tipos de radiação eletromagnética ionizante, provenientes de fontes radioativas naturais e ou artificiais. Ou seja, o que é radiação natural? As radiações naturais são as existentes no meio em que vivemos, provém da Terra e do espaço exterior. Na Terra, há minerais que emitem radiações, e do espaço exterior nos chegam as radiações provenientes do Sol e das estrelas. As principais fontes de radiação de origem natural são radiação cósmica, que são provenientes do espaço sideral, radiação terrestre, que está relacionada à radiação gama das pedras e do solo na crosta terrestre, radiação dos isótopos ingeridos em alguns alimentos e a inalação de radão gasoso. Pode passar. A radiação artificial é aquela que, quando emitida por equipamentos utilizados em procedimentos médicos e odontológicos, são gerados os raios-x. Algumas fontes de radiação de origem artificial são partículas radioativas, que são liberadas de explosões nucleares, resíduos de radiação de usinas nucleares, radiação para diagnóstico médico e odontológico ou proveniente de alguma exposição ocupacional. Como vemos na tabela, está exposto a dose efetiva anual média de radiação proveniente de fontes de origem natural e artificial na população mundial, como, por exemplo, as fontes de radiação natural correspondem a cerca de 87% de toda a radiação que o ser humano absorve anualmente, enquanto na artificial, a radiação para diagnóstico médico e odontológico representa cerca de 12% de toda a radiação absorvida. Efeitos colaterais da radiação X na odontologia. Enquanto os raios-x são uma ferramenta de diagnóstico útil para permitir que os dentistas examinem os ossos e os tecidos dentários, também expõem as radiações potencialmente nocivas, sendo o carcinógeno conhecido,
pode causar danos no DNA e inibir os mecanismos que as células usam para se reparar. Então, sendo assim, a maior parte desse DNA é reparado logo após a exposição, podendo ocorrer uma mutação, que é a alteração permanente desse DNA. Estas mutações podem levar à formação de tumores que podem vir se desenvolver muitos anos após a exposição. Próximo. Classificação dos efeitos biológicos. Para a utilização de exames radiológicos como meio auxiliar de diagnósticos de forma segura, é fundamental o conhecimento de seus efeitos biológicos e de seus riscos para a saúde humana. Esses efeitos afetam de modo variável as células do organismo e sua gravidade é proporcional à dose de radiação recebida, existindo, na maioria dos casos, uma dose limiar abaixo do qual não haverá dano à saúde. Assim, em função da dose absorvida, são classificadas em determinísticos e estocásticos, em função do nível de dano em somáticos e genéticos, e em termos de tempo de manifestação em imediatos e tardios. Vamos falar sobre cada um desses efeitos. Efeitos determinísticos. Os efeitos determinísticos são aqueles relacionados com a exposição a uma determinada dose de radiação, a partir da qual estes ocorrem, podendo conduzir à morte ou perda de função de um órgão ou tecido, se um elevado número de células for afetado. A incidência e gravidade dos danos estão diretamente relacionados com a dose recebida. Então, sendo assim, os efeitos determinísticos vão aparecer quando a dose atinge ou ultrapassa um limiar de dose. Se for uma dose abaixo do limiar, não geram perda significativa de células que comprometem determinado órgão. Já acima, pode levar à morte celular. Alguns exemplos desses efeitos são lesões cutâneas, como observado nas imagens, que ocorrem lesões na pele, anemias, esterilidade, queda de cabelo, cataratas oculares que podem ocorrer nos profissionais. Bom dia. Oi, estão conseguindo me ouvir? Alô? Sim, sim. É só para avisar que o tempo de vocês falta 5 minutos, tá bom? Ok. Eu vou ser mais direta porque o nosso tempo está acabando. Então, nós temos os efeitos estocásticos, que são os efeitos probabilísticos, que resultam na exposição crônica e de baixas doses de radiação. Então, uma exposição abaixo do limiar de radiação, mas por muito tempo, várias sessões de radiação, levando transformações aleatórias de células que mantêm a sua capacidade de divisão. Essas células modificadas podem, em alguns casos, iniciar uma transformação maligna e conduzir ao desenvolvimento de um cancro radiolúcido, um câncer. Pode passar. Os efeitos somáticos das radiações são aqueles que afetam apenas os indivíduos irradiados, não se transmitem para os seus descendentes. Os que se transmitem para os seus descendentes são os efeitos genéticos, tá? Podem ser classificados em efeitos imediatos e tardios. Os efeitos imediatos são aqueles em que ocorrem no período de horas ou até algumas semanas após a radiação. Os efeitos tardios surgem vários meses ou anos após a exposição da radiação. Um exemplo é a fragilidade vascular no sistema gastrointestinal, com aparecimento de lesões na mucosa e com secreções alteradas. Esse é um exemplo de um efeito... De um efeito imediato. Efeitos tardios, o mais comum é o câncer, que pode levar até 40 anos para ser diagnosticado. Pode passar agora. Efeitos genéticos. Os efeitos genéticos são aqueles que se relacionam com a possibilidade de ocorrer mutações nas células reprodutoras, que, tendo em conta em sua função, transmitem defeitos genéticos à descendência. Por conta do comprimento de onda do raio-x, a célula onde ele mais afeta, geralmente, é no DNA. Então, a probabilidade genética é alta, mas por conta da renovação celular, não é tão vista a não ser se for uma exposição de radiação muito alta. A probabilidade de ocorrência dos efeitos genéticos depende da dose efetiva. A radiação pode provocar basicamente 2 tipos de danos ao corpo. Um deles é a destruição das células com o calor, e o outro consiste numa ionização fragmentada,
divisão das células. E aí tem uma célula de DNA. Volta, por favor. A célula de DNA. Nós temos aí os raios gama que estão sendo radiados nessa célula. E na partícula beta teve uma quebra simples, na partícula alfa teve uma quebra dupla da fita de DNA. Pode passar. O que é o dosímetro radiológico? O dosímetro radiológico é o equipamento utilizado para controlar a radiação. O dispositivo tem a função de medir os níveis de radiação recebidos, fazendo com que sejam analisadas formas de proteção e segurança do profissional exposto. Ele está disponível em 2 modelos, o individual e o padrão. Com capacidade de medir grandezas radiológicas, um instrumento é capaz de oferecer resultados do corpo todo ou de determinado tecido ou órgão, trabalhando com bastante precisão. Quando a pessoa só usa o individual, ele tem que ser usado no peito. E se trabalha com uma placa de chumbo sobre o peito, tem que ser colocado sobre a placa de chumbo. Só que é indicado o uso dos dois, tanto o individual quanto o padrão. Um bom dosímetro radiológico deve oferecer resultado das doses absorvidas, ter calibração clara e bem estabelecida, ser fabricado com um material tecido equivalente, possibilitar o rastreamento das leituras e calibração a laboratórios nacionais e internacionais, e ter um modelo específico para cada uso, tipo, intensidade de feixe. Os modelos mais comuns desses equipamentos são compostos de cristais termoluminescentes, que ao serem aquecidos, uma luz ultravioleta proporciona doses de radiação. Essa energia pode ser acumulada durante meses ou só se transforma em luz quando o aparelho é levado a um laboratório para leitura. Um pequeno dosímetro tem cerca de 4 milímetros. Após o acúmulo da radiação e o envio do laboratório, as instituições analisam a dose dos profissionais durante todo o período de uso do dispositivo. E aqui nós temos um dosímetro radiológico e as suas especificidades. Obrigada pela atenção. Obrigada, meninas. Só para confirmar esse grupo de vocês, porque na hora do início eu me perdi. Estava escrevendo aí, passou rápido. Isabela, Joyce, Amanda, Gabriela, Luma e Miriellen. Faltou alguém? Peraí, deixa eu ver aqui no começo. Esse aqui, professora. Não está compartilhando mais comigo, não tô Ai, vendo. mesmo. Peraí. Esses. Isabela, Luma, Joyce, Gabriele, Miriellen e Amanda. Dosimetria. Radiologia odontológica. Efeitos colaterais. Beleza. Obrigada, meninas. Não. Quanto tempo a gente fez, professora? Passo 2 minutos. O último grupo. Paulo Vitor, Pedro Henrique, a Bia e Daniel Ortega. Alguém aí? Professora Safira também. Professora? Oi. Safira também. Beleza, Safira. Bora lá? Sim. Pedro, pode colocar o slide aí. Tá compartilhando? Ainda não tá aparecendo para mim. Aqui. Vamos aí. Agora apareceu. Calma. Em modo de apresentação. Oh, meu Deus. Tá aparecendo? Tá não, não? Não. Tava aparecendo isso aí. Calma aí.
Professora, só vai apresentar eu e Pedro. Tá certo. Cadê o resto do grupo? O Daniel não tá podendo apresentar, porque ele fez um negócio na boca. E tem um que roubaram o celular dele. Aí ele apareceu ontem. E a Bia? A Bia, não sei. Eu me perguntei no grupo quem tá na aula só para responder o Daniel e Pedro. Então tá certo. Também Não tô aqui. conseguindo deixar ele na tela inteira. Como, Pedro? Pois deixa Inteiro. pequeno. Deixar pequeno mesmo. Paulo Vitor, tu tá aí, mas tu não vai apresentar isso? Eu posso apresentar também, porque tinha outras pessoas para apresentar. Eu não ia apresentar, mas eu posso apresentar também. Tudo bem, Bom, pessoal? Pedro, na caixinha quadrada que tem uma setinha dentro, aperta nela. E aí tu vai apertar na janela que aparece sua apresentação, só isso. Mas é por... Calma aí. Certo. Nossa. Agora botando no modo de apresentação. É bem aqui embaixo, ó, do lado Direito. 71%, bem no quadradinho ao lado do 71%, ali onde tem a barra, tem o negativo. Só aperta lá. Não apareceu ainda? Não, Apareceu ele pequeno, não grande. não tá em modo de apresentação. O que eu tô te Deixa aqui. explicando é para botar no modo de apresentação, onde tem lá embaixo, na barra inferior, onde tem o Aqui pra mim negativo tava- e tem a caixinha, aperta na caixinha. Olha aí, não tá aparecendo não? Não. Apareceu aqui pra mim, pô. Não, aparece a apresentação, mas não tá em modo de apresentação, entendeu? Ah, tá. Pois é, eu tô indo, professora, nessa caixinha. Tira tudo e faz de novo. Tira o compartilhamento de... Isso. Foi agora? Tá, não. Não. Deixa que tá em modo de apresentação. Professora, Oi, Jonathan. Olha aí. o tempo aí já dele já? Oi? Já tá correndo o tempo deles? Por que, Jonathan? Não, é só uma perguntinha mesmo. E professora, Oi. o que pode estar acontecendo, ele tá usando tela duplicada, aí para ele tá aparecendo em tela inteira, e para o notebook aqui, para a gente aqui, aparece só uma tela. Entendeu? Se ele estiver usando modo duplicado de tela, ela só aparece só em um aparelho, assim como... Para ele aparece inteira, mas para cá só aparece uma. Isso aí eu já não sei. Então, segue... explica ele como tira, então, esse negócio de tela duplicada. Como é que é aí, mano? Tu tá usando o notebook, é? É. Tu aperta o Windows P, aquela teclazinha do Windows P. Aí tem assim, projetar, não tem? Aparece assim, projetar. Bem. Só aperta bem embaixo, tem assim, aquela janelinha do Windows, símbolozinho do Windows. E tu aperta, segura ela e aperta o P. Vai aparecer uma barrazinha lateral. Não tá aparecendo. Hã? Não tá. Eu acho que para ele fazer isso, ele tem que tirar do compartilhamento, porque para ele tá aparecendo a tela inteira.
Não, não é necessário não. Ela é uma aba assim individual, tipo um atalho. É só tu apertar o Windows P, o Windows, aquele símbolo do Windows, Sim, sim. a terceira do lado esquerdo, do lado de São baixo. quatro quadradinhos juntos. Isso. Aí tu Não, segura e aperta P. Aí tu bota assim, ó, tela de computador somente. não tem como uma outra forma de escolher essa opção, não. Sem ser, Não. porque não tá indo, assim. Agora tá brabo, tá brabo. Não tá indo. Tem outra pessoa que possa projetar no grupo de vocês? Professora, eu posso até tentar compartilhar no celular, mas eu não sei se eu sair do Teams, vai sair da conversa ou não? Não, se tu tá no iPhone ou tu tá no celular do Google, da Samsung? No iPhone. É só tu apertar no botão, sai do Teams, vai ficar como se fosse uma ligação. Vai ficar lá em cima a barra. Pode sair, isso é normal. Não precisa tu sair do login, entendeu? Só vai para o WhatsApp, vai para outra coisa. Deixa eu tentar aqui. Tô olhando já pela tela. Tá olhando? Tô. Tudo que tu fizer agora eu vou olhar. Agora tu tem que virar na horizontal teu celular e permitir com que ele faça esse giro. Tá. Pronto. Perfeito. Pronto? Aham. Então, bom dia. Meu nome é Safira e a gente vai falar sobre a forma de proteção à radiação X. Paciente, equipe de trabalho odontológica e biossegurança em radiologia. Nosso grupo é a Ábia, Daniel, Paulo Rogério, Paulo Vitor, Pedro Henrique e eu, Safira. A gente vai falar sobre... Eu vou começar falando sobre o que é radiologia. Ela é uma especialidade médica que, como o próprio nome já fala, utiliza a radiação para realizar diagnósticos e até o tratamento de algumas doenças. Ela pode ser empregada em diferentes tipos de exames, cada um com suas características e especificidades, adotadas no processo investigatório, para que assim possam auxiliar na identificação de doenças e as mais diversas lesões. Como funciona a radiação X? A máquina de exame e o paciente são posicionados de acordo com o local de exame. O paciente recebe orientações do técnico antes, durante e depois do procedimento, do processo. No procedimento, um feixe de raio-x é produzido por um gerador e lançado sobre a região que deseja observar. Os raios que atravessaram são capturados na região oposta ao gerador por um detector. Dessa forma, uma representação em 2 dimensões será produzida, possibilitando a observação de estruturas internas. Quais os riscos? Mesmo ela sendo bastante usada em procedimentos de exames de imagem, caso não seja tomado o devido cuidado, a radiação ionizante pode causar danos irreversíveis para as células. Caso seja exposta, ela altera o número de cargas de um átomo, alterando a forma como ele interage com os demais. Ela pode causar queimaduras nos tecidos do corpo e, dependendo da quantidade e intensidade, provocar mutações genéticas. As formas de proteção a raio-x. Na prática, a proteção radiológica é realizada com base nesses 4 parâmetros, que é a redução de tempo de exposição, redução da dose de radiação, distanciamento e a blindagem. Na redução de tempo, quanto menor tempo de exposição, menor será a dose incidida pelo corpo. E na redução de dose de radiação, crianças e pacientes com menos massa corporal não necessitam da mesma dose de radiação que uma pessoa adulta ou com maior massa corporal, porque o feixe de raio-x consegue penetrar suas estruturas corporais com maior facilidade. Sobre o distanciamento. Quando aplicável, principalmente no caso dos profissionais executantes, quanto mais distante da fonte de radiação, melhor será e menos ele estará exposto. E sobre a blindagem,
O uso de materiais específicos confeccionados com o elemento chumbo são capazes de bloquear o raio-x. São utilizados para proteger determinadas áreas do corpo do paciente ou do profissional realizador do exame durante a exposição dos mesmos à radiação, como, por exemplo, temos os biombos, coletes, protetores de gônadas e de tireoide. Agora o Pedro Henrique vai continuar. Pedro? Oi. Ai, meu Deus, eu pensava que eu tinha saído da aula. E eu pensava que eu estava falando sozinho. Vai. Cadê? Então, vou falar aí um pouco sobre a proteção dos profissionais, como é que ele deve atuar durante a radiografia. Então, ele deve se colocar a uma distância mínima de 2 metros da fonte do raio-x, se protegendo da radiação primária e secundária. Ele também deve jamais segurar o filme na boca do paciente. E se ele precisar, ele tem que chamar um acompanhante. Nesse caso, também deve proteger o acompanhante com o colete. Aí, jamais se posicionar na direção do feixe útil, porque vai receber a radiação. Se posicionar atrás de uma barreira de proteção, caso seja num local que ele não possa ficar a 2 metros. Pode ser revestida de chumbo ou com barita. Pode ser feito com filme dosimétrico e quando detecta que o profissional recebeu uma quantidade a mais, ele deve ser temporariamente afastado. Então, aqui a proteção do paciente é a ação que o profissional deve tomar para proteger o paciente. Então, ele deve usar as vestimentas, que é o colete de chumbo e o colar de tireoide, porque a tireoide é uma glândula muito sensível. Existe a infantil também, para a panorâmica, protegendo também as costas. Pode ter o colete e o colar já juntos ou separados. Usar filmes rápidos, porque precisa de menos quantidade de radiação. Usar a técnica adequada, por exemplo, jamais ele deve fazer uma interproximal se ele quer ver a raiz. O uso de posicionadores, porque a chance do erro é menor, facilitando o acerto na técnica. Aí aqui é um pouco sobre a biossegurança em radiologia. Então, a biossegurança ela consiste em uma ação de extrema importância para prevenir a contaminação, tanto do meio como do indivíduo. E ela é essencial na utilização na área da radiologia odontológica, onde vem a evitar, além da infecção cruzada, a dose excessiva de radiação recebida pelo paciente e pelo cirurgião dentista. Essas ações equivalem ao uso de avental de chumbo, os EPIs, também descartar o material contaminado no lixo, lavar as mãos e outras medidas. Então, aí embaixo ele está mostrando... Aí, Safira, não. Aqui? Não, lá embaixo. Isso. Aqui ele está mostrando... aqui temos a imagem mostrando o profissional utilizando a máquina de raio-x no paciente. E o paciente ele está utilizando o colete de chumbo e a proteção da glândula tireoide. Passa. Aí, na prática da radiologia odontológica, apesar de não haver produção de aerosóis, ocorre a contaminação de equipamentos e superfície pelo contato com sangue e saliva, tornando necessários procedimentos de controle de infecção para proteger o paciente e profissionais. As recomendações propostas para a área da radiologia odontológica incluem a adequada limpeza e proteção de equipamentos e superfícies, medidas de proteção pessoal e de evitar contaminação da câmara escura, e recobrir os filmes e equipamentos radiológicos com barreiras plásticas. E é isso, professor, foi só isso.
Esse foi o grupo mais rápido da história. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui tudo que eu escrevi sobre cada grupo, viu? Eu fico caladinha aqui, mas eu fico prestando atenção no que vocês estão falando. O primeiro grupo, foi o grupo da Dani, Rafisa, Berta, Geice, Kelly e Fernando, né? Os slides foram organizados, certo? Porém, a gente teve uma pequena desorganização no início, para dar o começo na apresentação, e aí acabou sendo o segundo grupo, né? Porque nem todos estavam presentes, e nem todos estavam conseguindo fazer a apresentação. Essas apresentações de slide que às vezes parecem maçantes e chatas, é para que quando vocês cheguem na apresentação de TCC de vocês fiquem um pouco mais à vontade e sintam um processo que seja um processo normal, né? Não seja algo de um bicho de sete cabeças. Como o Berta falou, até hoje vocês estão no quarto e quinto período, se eu não me engano, mas ainda tem medo de apresentar, ainda ficam nervosas. Então, essa prática, apesar de às vezes parecer maçante, é para que vocês percam essa dificuldade, tá bom? E em relação à apresentação desse grupo, de Dani, Rafisa, Berta, Jace Kelly e Fernando, o que eu tenho de conselho é que mesmo que seja um processo à distância, mesmo que seja uma atividade que acontece via plataforma digital, que vocês também tenham atenção a não realizar leitura. A gente percebe quando vocês estão lendo o material. Então, tenham mais desenvoltura, falem com as próprias palavras, falem o que vocês entenderam, porque senão não vai servir de nada. Ter um slide ali cheio e eu tô aqui com o papel morrendo de ler. Quer dizer que eu não absorvi nenhuma parte do conteúdo. Então, tenham atenção a isso. A apresentação é uma apresentação que é avaliativa. Então, eu preciso saber o nível de conhecimento de vocês sobre o assunto, tá certo? Então, das próximas vezes, apresentar sem leitura. Se fosse presencialmente, normalmente eu não deixo apresentar com papel na mão. Você tem que falar, você tem que ser desenvolto, aprender a se comunicar com o público, porque vocês vão ser cirurgiões dentistas. Então, vai ter gente que vai trabalhar em unidade básica de saúde, vai ter gente que vai ter que fazer palestra para a comunidade. E aí, como é que vai ser um formado que não sabe falar com o público? Não tem como, tá bom? Tipo como vocês reclamam, para quem assiste Big Brother, adora falar mal da Thaís. O que as pessoas mais falam? Que ela é formada em odontologia, tem canudo e não sabe falar, né? Ela trava, tem um nervosinho que ela trava e fica no tipo, e não desenvolve. Então, é para isso que serve essa atividade, para que vocês treinem essa habilidade de oratória, tá bom? O grupo 2, que é o grupo da Dai, que foi o grupo 1, né? É o grupo da Dailane, da Luíse, do Paulo e do Jonathan. Foi um grupo que foi pego de surpresa, e isso eu entendo, né? Porque aí, quando a gente é pego de surpresa, a gente fica, ai meu Deus do céu, eu não estava preparado para agora. E aí, quem vai botar o slide? Quem vai fazer? Quem não vai fazer? E isso realmente dá um certo nervosismo. Então, nesse ponto, eu até entendo, né? Por que aconteceu da forma que foi. Só que eu achei que faltou um pouquinho mais de cuidado. A forma como foi lançado, devido à pressa de vocês, eu não consegui nem olhar os slides direito, porque estavam muito pequenos. E aí, quem estivesse dentro do grupo tinha que ter pelo menos essa noção de mudar, né? Eu acho que um de vocês ainda falou assim, não, deixa eu tentar fazer aqui do notebook. Pô, tá com notebook, por que não foi proativo e disse, deixa eu fazer aqui que eu tô com notebook, é mais fácil, né? Então, deixou a colega passar pela situação e acabou repercutindo no trabalho como um todo. Achei os slides cheios, né? Muito cheio de texto. E slide a gente não trabalha com muita informação. E se tiver muita informação, utilizem a ferramenta de... Como é que a gente chama? De animação, tá certo? Porque aí vai saltando uma frase de cada vez, obedecendo o seu critério de fala. Então, quem está assistindo não fica assim disperso, né? Quando você está soltando uma frase de cada vez, a gente vai acompanhando a sua fala e o aparecimento das informações. Então, tenham atenção nessa produção de slides, para que vocês não percam a atenção do público de vocês, tá bom?
Merecia um pouquinho mais de ensaio, porque ultrapassou o tempo. Então, se meu coleguinha vai falar em 10 minutos, eu já vou falar em 5, porque ainda tem mais 3 para falar depois, né? Tenham paciência e tenham entendimento em relação aos colegas, porque todo mundo vai apresentar, né? Vocês, se conseguiram dividir o trabalho para 5 pessoas falarem, né? Precisa ter esse entendimento. Quanto tempo tu tá falando? E tu? Bora aqui somar para ver se dá certo, para não ficar uma prestação desorganizada. Porque a questão do tempo eu falei desde do dia, né? Que seria 20 minutos para cada grupo. Grupo 3, que é o grupo de Isabela, Joyce, Amanda e Gabi, Lume e Mirielle. O som cortou algumas vezes na fala da Isabela, então algumas informações ficaram perdidas, né? A Isabela teve uma apresentação que predominou grande parte do tempo. Só que o que eu tenho para falar para vocês, o tema de vocês era até um tema interessante, que falava dos efeitos colaterais, que apesar de não serem tão... Elas apareceram um monte de doença que pode ter, né? Mas não são tão comuns como aparenta, são bem difíceis de acontecer. Eu só achei que faltou um pouco mais de divisão. Tu fala até aqui, tu fala até aqui, porque pareceu que a segunda pessoa, que acho que foi Miriellen que falou pouco tempo em comparação à Isabela, tá bom? Então, divide melhor essa parte da informação. E outra coisa, era isso que era para falar, que é uma sugestão tanto para a Isabela quanto para a Mirielle. Quando vocês estiverem apresentando qualquer informação, qualquer aula, vocês precisam apresentar a oscilação de voz, porque quando a gente aumenta o tom da nossa voz, às vezes a pessoa está no celular, vira a cabeça para olhar. Não, ela aumentou a voz é porque é alguma coisa importante. Então, aprendam técnicas para que você prenda também esse teu público. Se ficar lá falando o tempo todo desse jeito, nesse mesmo ritmo, teu leitor vai se teu público vai perdendo o interesse na tua fala. Então, às vezes, a gente tem que aumentar a voz, às vezes a gente tem que mudar o ritmo para poder fazer com que esse público volte e prenda a atenção para a gente, tá bom? O último grupo, que foi o grupo de Paulo Vitor, Pedro Henrique, Ábia, Daniel Ortega e Safira, eu também achei os slides muito cheios de texto, né? Achei que faltou informação, por isso que a apresentação foi muito rápida. Vocês falaram do uso de colete de chumbo, etc., mas a parte relacionada ao tema de vocês, que era a biossegurança relacionada à radiologia, também envolve descarte, também envolve a parte de como que eu vou, como é que esse lixo vai ser degradado, se ele vai junto com o lixo normal, quem é a empresa que vem buscar. Então, eu acho que faltou informação para ser abordada no tema de vocês, certo? Bom, é isso. Alguém quer falar alguma coisa sobre o assunto? Faltou alguma informação? Quer falar alguma parte que achou importante e não conseguiu falar? Ou está todo mundo contemplado? Alguém não entendeu o assunto do coleguinha? Tudo certo? Geice, Isabela, Jonathan, Pedro Henrique, Daniel, Joyce, Luiz e Michele. Eu acho que Michele não, professora Fernanda, que acontece da Michele. Eu sei, eu acho engraçado, toda vez que eu olho Michele. Michele, eu, professor, achei bastante assim, foi bastante proveitoso, né, essas palestras dos nossos colegas, principalmente assim, quando você também esclareceu aquela dúvida, né, desmistificando algumas ideias que tem, que como você deve saber que ainda tem até profissionais ainda que ainda tem muitos mitos, né, porque muitas das vezes a pessoa não fica se atualizando, buscando ver as inovações que estão acontecendo, né? Então, foi muito interessante quanto a isso. Às vezes até sabe, mas tem medo, sabe? Tem muito colega meu que tem medo de atender grávida. Então, eles acabam encaminhando, né? Encaminhando pelo medo. Às vezes sabe, tem conhecimento que pode fazer algo, mas acaba não querendo assumir essa responsabilidade. Acontece muito. Professora, agora só me tira uma dúvida aí, porque esse procedimento, trabalhar com esse equipamento, tudo é com técnico de radiologia, né? Só com as técnicas extrabucais. As técnicas intrabucais é o cirurgião dentista que faz. Né? A gente que faz. Okay.
Isso nós vamos ainda aprender lá na... Já. A próxima aula vai ser a técnica intrabucal. Vamos começar a né? falar sobre isso e vocês vão também começar a desempenhar na prática. As próximas aulas, pessoal, e foi muito bom, Fernando, tocar nesse assunto. Nós vamos falar sobre técnicas intrabucais, técnicas extrabucais e também sobre ai, meu Deus. Identificação anatômica em radiografia. Então, vamos tentar entender quais são as informações que a gente tem que visualizar na radiografia. Depois desses 3 conteúdos, a gente começa a prática. Então, quem não comprou o material, já está na hora de começar a correr, porque vocês têm mais ou menos 3 a 4 semanas para poder se organizar para a gente começar a ir para a prática. E a prática a gente vai começar no laboratório de radiologia, para fazer laudo de panorâmica e depois nós vamos para a clínica para que vocês também aprendam a fazer exame clínico e façam também as práticas de radiologia, tá bom? Então, pessoal, mais alguém além do Fernando quer falar alguma coisa? Professora, deixa eu só dar um comunicado. A Ábia do meu grupo, ela falou que teve que fazer uma viagem, que a tia dela estava com Covid, teve alta no hospital, mas ainda estava muito debilitada. Aí ela disse que tinha que passar uns dias com ela. Beleza. Tá. O Daniel Ortega ajudou, Safira? Ajudou, sim. Certo. Obrigada. No grupo de Isabela, Joyce, Amanda, Gabriela, Lume, Miriellen, alguém não ajudou no grupo? Que está só com o nome figurando? Sim, professora. Quem foi? Eu, a Joyce, a Mirielle e a Gabriele que ajudaram. Então, Luma não ajudou, né? Não. E nem a Amanda. Não. Ótimo. No grupo da Dailane, Luiz, Paulo Henrique e Jonathan. Acho que todo mundo ajudou, que todo mundo falou, né? Ou Paulo Henrique não? Não, todo mundo ajudou, sim. Aqui, professor. Eu só tô com uma conta do meu irmão aqui, Rafael. Tá bom. Dani, Rafisa, Berta, Kelly e Fernando. Alguém não ajudou? Ou tá tudo bem? Tá tudo bem, professor. Tudo ok. Então, tá certo. Meninos, então eu vou finalizar. Semana que vem é a avaliação de vocês. Lembrar que os artigos que a gente trabalhou nas primeiras aulas podem cair na avaliação. A avaliação vai abrir às 8 da manhã de segunda-feira e vai finalizar às 10 da noite. Vocês são muito acostumados a finalizar à meia-noite. Não vai finalizar à meia-noite dessa vez, vai finalizar às 10 da noite. Então, tenham atenção ao prazo. Não deixem para fazer a avaliação no último dia, porque na maioria das vezes buga o sistema porque todo mundo deixa para fazer no último dia. Então, aproveitem o horário da disciplina, quarta-feira de manhã, para vocês fazerem a atividade de vocês, que é a avaliativa somativa, tá bom? Oi, Miriam. Professor, às 10 da noite, sexta-feira? Termina o prazo. Na sexta-feira. Isso, tá bom? Começa a segunda, às 8 da manhã, e vai ficar aberto até sexta, 10 da noite. Tá bom, Miri? Ok. E aí a gente vai... Professora, Oi. Porque, como eu falei, só assisti 2 aulas da senhora, aí o que acontece? Esses trabalhos, esses artigos, tá lá no AVA? Tudo no AVA, todas as aulas, né? até as que tu não assistiu, estão todas... Sim, eu olhei lá, as aulas, só a questão do artigo. Tá bom, E então. eu até coloquei, pessoal, a do matutino e do noturno. Tá aparecendo para todas as turmas. Então, para que vocês assistam, se quiserem assistir, é o mesmo conteúdo. Então, às vezes eu falo uma coisa em uma, não falo em outra. Então, eu deixo as 2 aulas disponíveis para vocês. Tem as confusões se vocês querem marocar, quem briga com não sei quem, tá tudo lá, tá bom? Para vocês assistirem. E não vai ter aula, tá? Semana que vem não tem nosso encontro presencial aqui, presencial, remoto. Professor, Oi, Jonathan. se caso eu correr atrás para ajeitar meu portal e tal lá e passar o dia do prazo para fazer a prova, e aí como é que fica? Eu acho que tu vai para a segunda chamada. Mas isso aí, né, a gente tem que resolver lá, não, professor. Caso eu correr atrás e tudo mais, não der certo. Porque não tá abrindo de jeito nenhum. Se não conseguir dentro do prazo, não tem como reabrir, só se vier uma ordem da direção. Mas se for que nem ano passado, é segunda chamada.
E a ordem de direção tem que ir lá pegar a ordem, ou eles têm que mandar mesmo? Não, a ordem de direção é quando a direção manda pra gente. Reabram as provas para os meninos, entendeu? Entendi. Mas a priori, vocês vão fazer a prova depois. Entendeu? Porque é como se você não tivesse matriculado na disciplina. Entendi. Beleza, Jonathan? Beleza. Mas corre para resolver, porque tem que estar tudo normal para você, para poder lançar suas notas, para ficar tudo certinho. Tá bom? Tá ok. Então, gente, beijo, boa semana de prova, juízo, se cuidem, tá? Até daqui a 15 dias. Tchau, tchau, gente. Tchau.